Vai começar mais um Dentro da Caixa. Muito prazer, eu sou Priscila Queiroz e você está aqui na IPTV, canal 579 Banda KU e também no canal 23 da nova Parabólica Sky. Quer nos acompanhar pela internet? iptv.com.br e no Instagram, @IPTVOficial. E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai começar esse programa com a Lúcia, isso mesmo, com a Lúcia, que ela é fonoaudióloga dos palestrantes. E desculpa, meu amor, fonoaudióloga Moá também. É isso aí, muito bem. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Uma super honra. E até cuidar de você, né? Porque eu falei, nossa, que surpresa estar aqui e falar com todo mundo. E olha, Lu, interessante, né? Porque eu acredito que esse vai ser um assunto muito bacana, porque a gente vai falar de uma, talvez, das particularidades mais importantes do ser humano, que é a voz, que começa por aí a comunicação. E por que que algumas pessoas, já vou entrar logo no assunto, antes até de saber de você, mas por que que as pessoas, elas não dão tanta importância ainda para a voz, né? Será que é porque é natural? Explica um pouquinho. Acredito eu que seja isso mesmo, né? Como a coisa flui desde o início, desde quando você começa a falar, então é uma coisa que, assim, não se vê com outro olhar, né? É assim, não, tá dando certo e vamos que vamos até onde der. Né? E vão mesmo. São pouquíssimas as pessoas que ainda têm uma consciência de que precisa trabalhar a voz, principalmente se a voz é um canal de uso diário, tá? E agora, mas por você eu posso falar que assim, há pessoas, né, que fazem questão de investir na voz e acho que assim, é o momento de a gente começar a pingar esta consciência para as pessoas. Uau, é bom você trabalhar antes, para quê? Para pensar em futuro, e você estar bem lá para frente, você ter o maior tempo de uso, da sua voz. Ela não acabar, né? Não acabar. Aliás, uma pergunta, voz tem prazo de validade? Olha, se não trabalhado, tem. É mesmo? Tem. A gente vê assim, pessoas que usam e fazem abuso vocal, eles não conseguem chegar com uma idade boa, né, com uma voz adequada. Então, acho que assim, precisa sempre estar trabalhando, principalmente para quem faz uso, seja palestrante, seja músico, principalmente músico que usa muito mais, ele trabalha com outros tons, enfim, então ele precisa estar fazendo um trabalho vocal sempre. Porque é uma ginástica, se for pensar em corpo, né? Sim. Se a gente manter o corpo, a gente precisa sempre estar fazendo ginástica. Eu acho que a própria voz também é a mesma coisa. A gente tem que estar fazendo sim uma ginástica para manter a voz. Então significa que o Zezé de Camargo acabou a voz dele. Então, que vamos combinar que aquele é o amor dele, tipo, chegou um determinado momento a gente vê que ele não tem mais voz, né? Infelizmente, né? Então, assim, eu sei um pouquinho do caso deles, Tá. enfim, mas eu sei que houve uma questão de abuso, ou talvez o tratamento dele não tenha sido de acordo, enfim, eu não sei quais as particularidades, mas realmente, assim, hoje ele precisa ter um acompanhamento fonoaudiológico e médico, né? E a gente sabe que acho que ele não vai conseguir mais alcançar as notas que ele alcançava, então hoje provavelmente a fonoaudióloga está trabalhando com ele para ele ir até onde ele consegue, enfim, né? Mas é isso, acho que assim, a gente não pode fazer abuso vocal, tá? E a gente vai voltar nesse tema ainda, mas agora eu queria saber um pouquinho mais da Lúcia, né? Afinal de contas, a Lúcia tem uma história lindíssima, porque eu sei que você, além de fono, você tem um trabalho incrível dentro do consultório. Então, eu queria que agora você contasse um pouco, né, sobre você, né, sobre Lúcia, a fono dos palestrantes. Na verdade, assim, né, o meu trabalho todo sempre foi clínico, né, eu tenho essa preocupação, acho que eu até fui assim, ver que assim, desde pequena eu tenho essa vontade de sempre estar ajudando as pessoas. E no decorrer do caminho, eu encontrei a fonoaudiologia, e a fonoaudiologia veio me trazendo outros novos caminhos, e eu me deparei com um grupo que hoje eu faço parte, né? Eu faço parte de uma associação de uma doença rara, né? Onde eu sou fonoaudióloga responsável por esses pacientes, né?
no Brasil todo. Que doença é essa, Lu? É uma doença chamada ataxia telangiectasia. Ah, tá. Tipo, dá pra passar aqui nos caracteres. Tipo, como é que é o nome? Desculpa, gente, mas eu não vou conseguir falar esse nome nunca. Fala de novo, Lúcia. Tá? É ataxia telangiectasia. Tá? Ok, prompt. Acusa aí, tá tudo certo. Next. Né? E que veio no meu caminho, né? Porque assim, eu sempre trabalhei com os cursos que eu sempre fui fazendo ao longo da minha evolução de fonoaudióloga. Assim, eu tenho uma especialização em neurologia, né? E em ortodontia também. E assim, por conta disso, assim, eu falei assim, nossa, eu preciso usar todo esse conhecimento não só para os pacientes do consultório em si, porque a quantidade de pacientes que vem do consultório é pequena, né? E aí o que resolvi? Eu resolvi ir para a Unifesp, no ambulatório da Unifesp, e trabalhar com os pacientes lá, porque a quantidade de pacientes é muito grande. Uau! Né? E aí, a princípio, fui para otorrinolaringologia, para o ambulatório deles, e trabalhei muito a respiração, porque era uma coisa assim, uau, a respiração sempre foi meu carro-chefe, a minha preocupação até em relação aos próprios cursos que eu tinha feito. Eu falei, nossa, como a respiração é importante. E eu via que a coisa estava melhorando, os pacientes melhoravam trabalhando a respiração. E por decorrer, assim, né, que eu falo que nada é por acaso, fui convidada para ir para pediatria, na imunopediatria da Unifesp, né, e por conta da minha especialização em neurologia, que lá eles tinham pacientes com problemas neurológicos e que eles estavam precisando de uma fonoaudióloga lá para trabalhar com eles. E que por conta disso, dependendo do que eu fosse entregar, eu também teria a possibilidade de fazer um mestrado lá, um mestrado e um doutorado. E foi assim que fui. Eu falei, nossa senhora, mas eu saindo de respiração, vou para neurologia, como que faz, enfim, como tudo é no plano, é tudo divino e tá tudo certo. Esses pacientes tinham problemas respiratórios. Uau! Né? E esses problemas respiratórios agravavam o problema de engasgo desses pacientes, que era um dos sintomas mais agravantes que levavam a óbito. Tá? Então eu falei, nossa, como nada é por acaso. E eu comecei a trabalhar com eles. E disso, em meio ano de trabalho, a gente já começou a ter resultado. E eu falei, vai ser isso, e foi isso o meu trabalho de mestrado, né? Onde eu fui trabalhando isso e no final eu criei um carinho enorme por esses pacientes, porque afinal eu consegui melhorar um pouquinho a qualidade de vida desses pacientes e aumentar um pouquinho a expectativa de vida desses pacientes. Puxa vida. Então foi muito gostoso. Então hoje mesmo como voluntária eu estou lá e eu atendo esses pacientes, né? Então se for pensar que eu acabei o meu mestrado em 2014, quer dizer, já vai fazer 10 anos, né? Na realidade eu já estou com eles há 14 anos, né? E sempre estudando para ver o que eu posso estar trazendo de melhor. Por outro lado, sim, isso me fez eu me motivar a ver o outro lado também, assim, porque eles, como são pacientes que são degenerativos, né, vão a óbito infelizmente mais jovens, né? Então eu falei assim, eu tive que trazer um outro movimento também para com eles, um movimento de vamos viver a vida. Uau! Né? Então você, na verdade, acabou trabalhando também um pouco mais essa questão da mentalidade, a questão, né, dos pensamentos, né, de como eles vibram. Sim. Você começou a introduzir esses aspectos na vida desses pacientes. Na vida desses pacientes. E eu acredito que junto à família também, né? Porque o pai e a mãe, eles também precisam ser cuidados, porque eles vivem para cuidar. Sim. Na realidade, acho que foi muito mais com a família do que com os próprios clientes, para os próprios pacientes, porque os pacientes não têm essa noção. Tá, ok. Os pais têm muito mais noção, porque eles são mais velhos, e eles entendem que os filhos vão primeiro do que eles.
Então, eu tive que começar a trabalhar um pouquinho essa questão da consciência com os pais, de que a gente precisa viver a vida, não a morte deles, porque eles vinham para mim no sentido, me ajuda porque meus filhos vão morrer. Né? Eu falo meus filhos porque eu tinha famílias que tinham 2 filhos com a mesma doença. Com a mesma doença? Com a mesma doença. Puxa vida, né? Isso também é mais raro ainda, né? Ou não? Na verdade, não tanto para esses casos, porque essas são doenças genéticas. Né? Ok. Então, ambos os pais precisam ter o alelo para ter essas crianças com esses problemas. Se só um traz esse alelo, ele não traz essa doença dentro da família. E isso é possível identificar antes da relação? Ou não? É assim... Por exemplo, se eu fizer, né, sei lá, um estudo genético, um mapeamento genético, e o meu marido também, antes de ter um filho, é possível que isso apareça? Sim. Mas assim, só que fazer isso seria assim, uma coisa louca, porque aí todo mundo teria que estar fazendo. E um teste genético é muito caro. Entendi, tá? Então, na verdade, as pessoas arriscam e tá tudo bem, né? Porque não sabem, né? Até brinco, eu falo com eles, eu falo assim, acho que se todo mundo fizer um exame genético, vai apresentar algum problema. Tá? Isso é verdade. Então, acho que eu falo assim pra todo mundo, a gente não precisa ficar atento à doença em si, colocando foco naquilo, né? Mas foco na vida e o que a gente pode melhorar sobre aquilo para trazer uma vida melhor. Sem dúvida. Né? Então, assim, sempre focando a vida. Eu falei, vamos aproveitar, viver a vida agora, porque amanhã a gente não sabe, né? A expectativa nossa é que a gente, como mãe, né, a gente vá primeiro que os nossos filhos, mas a gente não sabe o que Deus colocou pra gente na nossa linha de tempo. E nesse caso é uma ordem inversa. E aí, nesse tempo, a ordem inversa. Eles já sabem disso. Sim. E aí você estava contando uma coisa que eu descobri, né, a partir de uma pesquisa que a gente fez antes, que você, quando menina, junto com a amiga, e eu achei linda essa passagem, eu queria que você contasse, porque eu achei tão bacana, que você, quando menina, você ficava no intervalo, ali no recreio, você ficava com aquelas maletinhas de primeiros socorros para poder ajudar aqueles amiguinhos ou quem se machucasse. Conta isso, por favor. Foi muito interessante, né, que pesquei isso e falei assim, nossa senhora, como desde pequena eu já tinha essa preocupação de cuidar, né? Então era isso, assim, eu lembro que foi na 3ª série. Nossa, imagina, né? Uma menina, terceira série, bebê. Terceira série, e eu vira e mexe, assim, o pessoal voltava do recreio machucado, porque caiu jogando bola. Sim, trupica. Enfim, hoje a gente brincava de elástico, não sei se vocês lembram, mas a gente brincava de elástico, né? Eu também Quem amava, não? Quem não? Então, e assim, caía, e se machucava, e assim, muitas vezes para você ir até a enfermaria, o colégio era bem grande, então, e o pessoal falou, não, deixa, né, e enfim, eu falo assim, não, mas se a gente tiver aqui a mão, por que não? Né? Então eu pegava, assim, tinha um determinado dia que eu estava sempre com uma maletinha, uma amiga minha e eu, que eu nem lembro quem que era, mas eu lembro desse fator, que assim, eu sempre eu super insegura, imagina, eu era muito insegura, então eu ficava assim, sempre precisava de ajuda de alguém, então vamos, que tal, que ideia, não é uma ideia legal? E a minha amiga também aprovou e a gente tinha nosso kit, o mercúrio, a água oxigenada, o algodãozinho. E agora eu quero falar com você sobre celular. Você está cansada de planos de celular caros, aqueles bem caros mesmo, que não atendem a sua necessidade? Eu vou te apresentar agora a Correio Celular, a operadora que veio para revolucionar o seu jeito de se comunicar. Não perca mais tempo. Venha você também para Correio Celular, a operadora que tem um plano que encaixa no seu bolso. Procure agora mesmo uma agência do Correio ou acesse o site correiocelular.com.br. Correio Celular, conecta você a todo o Brasil. E Lúcia, agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre aquela parte lá da caixa, né, de primeiros socorros, da menina. Mas essa menina cresceu, essa menina começou a se desenvolver, trabalhar com palestrantes. E antes de entrar num outro assunto que eu quero trazer aqui, eu queria perguntar a você assim, como é trabalhar com palestrante?
Olha, foi uma coisa incrível, sabe? É um aprendizado enorme trabalhar com palestrante, porque eu saio daquele foco de consultório, né? Foco assim de doença e vou ver um outro mundo, né? E é um mundo de descoberta, é um mundo de empresários, de empresas, de empreendedorismo. Aliás, é onde eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. Então, assim, é uma constante, é um constante crescimento, né? Eu falo assim que o que eu aprendo junto com os palestrantes eu levo para o consultório e o que eu aprendo no consultório eu levo para os palestrantes. É uma troca. Sabe? É uma troca, mas o crescimento maior é meu, sabe? E é tão gostoso porque aquilo que eu falei da vida, de ver a vida, sabe? Eu comecei a ver com outro olhar. Né? Até então eu achava que estava bom, não, melhorou ainda, sabe? Porque eu falei, nossa, é real, a gente tem que viver o dia a dia da melhor forma possível e eu levo isso para os pacientes. Então eu falei, tudo bem, eu entendo que tem momentos que a gente está mais down, né? Mais depressivo, mas a gente pode dar uma chacoalhada. Eu falei, vamos embora, hoje o sol está aqui pra gente, seja a chuva também, e vamos viver a vida. E é o que eu vejo com os palestrantes. E os palestrantes, na verdade, é interessante, né? Porque é uma galera que ela é positiva, ela tá o tempo todo vibrando, né? Nessa questão de positividade, de olha, tem sempre um caminho, tem sempre uma rota que pode ser liberada. E acredito que esse seja a grande magia de você levar a sua informação, quer dizer, a ideia de levar a sua mensagem, né? Levar a mensagem para as pessoas, tal, e que você tá lá potencializando essa mensagem através da voz. Mas uma coisa mais interessante é que além desse palestrante que ele é todo motivacional, ele também é um ser humano. Sim. E isso que foi a coisa mais linda do mundo, porque assim, eu vi que assim, a gente não precisa pôr ninguém no pedestal, que todos nós somos iguais, sabe? Então eu falei assim, nossa, que lindo, isso que todo mundo está no lugar certo. E essa é uma constância, né? É uma constância. E quando a gente olha para a voz, que é um instrumento de trabalho, como você falou, né? Do músico, do palestrante, do treinador, enfim, de todas as pessoas que necessitam, né? Tem ali o próprio vendedor, né? Vamos falar de venda também, o vendedor precisa muito isso. Existem técnicas para potencializar? Vamos lá, se você tem uma pessoa que, eu vou usar esse termo, mas eu nem sei se o termo é esse, tá, Lu? Então assim, aquelas pessoas que falam para dentro. Você tem uma, oi? Então tem aquelas pessoas que falam muito para dentro. Sim. Há possibilidade de você trazer essa voz para fora? Sim, tem. É esse o termo? Sim. Justamente. Então é aquilo que eu falo, assim, por coincidência eu estava com uma paciente ontem falando sobre isso, né? Que a gente pode sim trazer, porque muitas das vezes tem uma questão emocional envolvida, né? Então assim, eu comento, falo assim, vale uma terapia em alguns casos, uma terapia psicológica, tá? Mas tem uma questão assim de vamos potencializar essa voz, por que não? Uau. Né? E eu acho que assim, a partir do momento que você tem um emocional também envolvido que faz você entrar, porque também a gente, o próprio físico, né, trabalhar para essa fechada, essa camuflagem, por que a gente não pode trabalhar o físico também para ajudar esse emocional a sair? Né? Então, onde eu falo assim, eu brinco com a voz, eu trago aquilo que eu comentei, eu trabalho muito o respiratório. O respiratório é importantíssimo nesse movimento, né? De trazer uma questão assim de relaxamento, porque tem muita gente que fica tão ansiosa, ou entra e começa a ficar para dentro, e a voz vai indo, né? Ou o medo de se expor, né? Até brinquei e falei que hoje eu precisaria de uma fonoaudióloga para estar falando aqui. Ah, mas não, eu tenho uma ótima para te depois indicar. Tem uma ótima para indicar para você, eu falei viu? Que eu quero contato Começa com L, mas eu nem te conto. Né? Então, assim, tem uma questão assim, que a gente pode trabalhar. Primeira coisa, eu falo que assim, tirar um pouquinho da nossa expectativa. Porque a gente põe uma expectativa de que, assim, nossa, o que todo mundo está querendo, vai querer ouvir, se eu estou falando direito, se eu não estou. Né? A expectativa é muito maior nossa do que dos outros. Sem dúvida. E quando eu começo a tirar esse estigma,
algumas vezes até com a psicóloga em si, ou com o coach, tá? Ou com algum outro terapeuta, a pessoa começa a perceber que assim, não, ela pode se colocar. E quando ela consegue ver que ela está conseguindo se colocar, ela vê que ela também está conseguindo se colocar na vida. Isso é lindo, é Demais. Muito lindo, sabe? Aliás, a voz diz muito sobre uma personalidade, não é, Lu? Sim, sim. A voz grave, a voz aguda, Sim. a voz estridente, a voz mais rouca. Ou infantilizada. Isso está muito agregado à personalidade. Tá ligada à personalidade. E é possível que isso se altere também? Por exemplo, uma pessoa que tem uma voz infantilizada, ela pode mudar esse tom? E aí é onde eu falo que tem a ver com o psicológico. Se ela quer, né? Se ela quer modificar. Sim. Porque se ela está trazendo para ela é importante manter essa infantilidade, onde ela conquista, porque tem vendedores que mantêm porque ela percebe que dessa forma ela vende. Sim, então ela não vai querer mais mudar. carismáticas, né? Então assim, vai variar de acordo com a necessidade da pessoa. Ela quer mudar ou ela não quer? Que interessante. Tá? E se ela não quer, a gente trabalha em cima daquilo. Logicamente, ensinando ela a impostar melhor a voz. Porque se ela tá com aquela voz estridente lá atrás, ela vai trazer problema lá atrás, se ela ficar falando desse jeito, né? Então, para não trazer isso, ela pode estar infantilizando, mas trazendo essa postura, uma colocação melhor. Né? Então, a questão da impostação de voz. Então, a gente precisa trabalhar essa impostação conjuntamente com a respiração. Para quê? Para que ela consiga ter o menos gasto energético de uma maneira tranquila e que não interfira na venda dela. E aí, vamos falar agora um pouquinho de cultura. A voz, ela está atrelada a culturas? Por exemplo, a gente sabe, eu fiz canto, durante muito tempo eu fiz canto. E eu lembro, né, em uma das aulas de canto, aliás, mandar um beijo aqui para Sheila Espíndola, que é uma cantora maravilhosa, na qual eu tive a oportunidade de fazer aula com ela. E ela dizia muito, ela falava muito da diferença, por exemplo, do brasileiro cantando e do americano cantando. Então o americano, ele canta muito aqui, né, ele usa muito a garganta. E que nós aprendemos a desenvolver essa caixa, né, que é a caixa maior, que é a caixa diafragmática e tal. E aí eu sempre ficava assim, mas por quê? Então ela até contava, por exemplo, da Whitney, né, maravilhosa e tal, e que se a gente percebesse, ela tinha aquele vozeirão, tudo, mas ela concentrava muito aqui, né, quer dizer, e eu não vou lembrar, claro, das técnicas, mas eu queria saber, também é cultural, assim, a voz, ela pode trazer uma probabilidade maior de estilos? Pode. Ou não? Pode, assim, mas também tudo tem a ver com o quê? Com o que você quer da tua voz. Tá? Então, assim, se você quer cantar desde uma voz mais grave até uma voz aguda, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem, assim, uma extensão vocal muito grande e ele quer aumentar. Tudo tem a ver com a técnica toda que ele está trabalhando, né, para isso, né? Tem uma questão fisiológica também, enfim, mas assim, tem a ver muito com o que ele quer. Por outro lado, o que eu falo assim, em termos de cultura, né? Eu que sou japonesa, aí a história, eu gostava de cantar, canto muito no banheiro, né? Banheiro é uma delícia, potencializa. Nossa, fantástico, ainda com aquela umidade assim, ó, a voz vem que vem. Beleza. Né? Mas, assim, por exemplo, na língua japonesa, a gente consegue colocar um som mais anasalado por conta da língua. Isso, exatamente. Tem a ver com a língua. Com a língua, okay. Tá? Assim como o próprio inglês também, você tem uma colocação que no português já é diferente. Sim. Né? Sim. Ou se for ver um português de Portugal com um português brasileiro, também é diferente. Já muda. Já muda. Né? Então tem a ver com a língua da pátria. Olha, que interessante. E aí, Lu, agora trazendo um pouco, né, para essas questões todas da voz mesmo, né, de todo esse conceito que a gente está fazendo. Inclusive, assim, eu já vou fazer aqui um pedido, né? Depois dá pra gente fazer uns exercícios para você mostrar para... Não, esse é o drama. Os exercíciozinhos básicos. Aliás, assim, a pessoa acordou rouca. Vamos lá.
quem tá aqui assistindo a gente, de repente, fala assim, eu acordei rouca, vou fazer uma apresentação importante para um grupo de clientes, ou enfim, tem alguma técnica que fosse mais rapidinha para tirar uma rouquidão, ou algum alimento, ou processo que seria interessante dela fazer? Então, normalmente assim, quando a gente acorda, né, assim, toda a musculatura tá mais frouxa. Tá. Então, de certa forma, acredito eu que ia acontecer isso com todo mundo, até comigo. De manhã você vai estar com uma voz um pouquinho mais grave. Isso. Do que durante o dia, né? Mas é natural, por quê? Por causa da musculatura. Então, trabalhar tanto é que assim, você já começa a falar, você já vai vendo ao longo da manhã que a sua voz começa a voltar. A história de que você já está trabalhando a musculatura, né? Por outro lado, nossa, eu acordei um pouquinho mais rouca e não estou melhorando. O que está acontecendo? Acho que assim, tem uma série de fatores. Eu, dentro do meu trabalho, eu falo assim, veja respiratório, veja como é que está a sua respiração. Se você dormiu de boca aberta, por exemplo, será que você não está com uma região um pouquinho mais inflamada que facilitou dormir nesse calor todo, que todo mundo está dormindo com o ar-condicionado ligado? Isso é um fator também que influi na voz. Né? A própria secura do ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele resseca a mucosa. Então, por isso as fonoaudiólogas falam, olha, usa o umidificador, usa o inalador, justamente para hidratar. Não só a prega vocal, mas toda, aí sou eu, trabalhando a parte das vias aerossuperiores. Eu falo assim, a gente tem que trazer esse nariz, porque o tempo inteiro falando ainda, ar-condicionado está todo aqui. A gente acaba puxando o ar pela boca, né? Então, imagina à noite se o paciente, o cliente ou a pessoa é um respirador bucal e... Aí no outro dia ele vai acordar malzão. Não vai acordar bem. E aí tem uma orientação que dá para fazer, um exercício? Então, o que eu sugiro, né? Eu sugiro assim, olha, usa um sorinho fisiológico no nariz, né? Puxa o ar pelo nariz. Vamos facilitar esse fluxo aéreo. Isso eu falo muito porque meu trabalho, como eu falei, é respiratório e eu prezo muito essa respiração nasal. Eu falo que é um lugar, é uma região muito importante, né? Onde o nariz tem o papel de filtrar, aquecer, umedecer o ar que vai entrar na prega vocal, né? Porque a prega vocal está no meio do caminho. Então, todo esse ar limpo, aquecido, umidificado vai passar por ela para ir para o pulmão. Né? Então, assim, vamos manter isso tudo limpo, esse fluxo bem feito para passar pela prega boa. Se você não fez isso, foi pela via oral, bocal, quer dizer, você já passou por essa prega vocal com um ar mais gelado, um ar mais seco, um ar mais sujo, de certa forma. Então, você acaba agredindo essa prega vocal. Você, mulher que empreende e tem dificuldade de tracionar o seu negócio, você precisa conhecer a Rede Mulheres que Decidem. Isso mesmo, a primeira escola do Brasil de educação para a mentalidade da mulher que empreende. Quer saber mais? redemulheresquedecidem.com.br. E agora, dona Lúcia, a fonoaudióloga dos palestrantes, vai aqui dar algumas orientações para você que não é palestrante, que não é músico, enfim, mas que sabe da importância de cuidar da sua voz. Então, bora lá. O que a gente pode fazer? Tá? Então, assim, falando sobre respiração, que a gente falou anteriormente, né? Primeira coisa, saber respirar. Tá? Porque todo mundo, quando vai respirar, eu falo assim, vamos lá, respirem. O que todo mundo faz? Puxa o peito. Enche o peito. E essa é a maneira errada. Essa é a maneira errada de encher o pulmão, né? Pelo contrário, aquilo que todo mundo fala assim, vamos encher a barriga, né? É isso mesmo. É um jeito, é assim, nossa, quer dizer que a gente respira pela barriga? Não. Nós vamos usar, na realidade, o diafragma de maneira correta. Tá. Então, pensando que o pulmão tem mais ou menos um formato de um cone. E o cone, né, pensando em volume, o volume maior é na porção basal
né, na parte de baixo. E embaixo do pulmão tem o diafragma, ou seja, quando a gente enche o pulmão, na parte basal, o diafragma vai descer. E como a gente não tem osso aqui embaixo na barriga, é a barriga que é empurrada. Ela estica. Estica. Ok. Tá? E aí que é o legal, porque a gente vai usar toda a musculatura do abdômen. Então dá pra ficar com o abdômen tanquinho. Dá. Dá. Bora ficar com o abdômen tanquinho. Dá. Então Tá? como é que é? Então, Vai lá, assim, doutora Lúcia. puxa o ar, ó, Aqui. elevando o máximo possível a barriga. Isso. Esse é o movimento. Esse é o movimento. Isso. Ó, a gente não usa essa parte Isso aqui aqui, fica ó. quietinho. Fica quietinho. Então a gente não vai exercer tensão nessas regiões, que é onde todo mundo fala que acaba tendo tensão em cervical, justamente por essa Que, respiração. aliás, é uma respiração do bebê, né? Depois que a gente esquece ela ao longo da vida, né? Quando a gente vai crescendo. Mas é a Por N respiração correta, fatores. é aqui. Essa respiração. Essa respiração. E aí quando você expira, ou seja, quando você solta o ar, ele entra, ó. Encolhe. Então vai lá. Ó, puxa, encolhe, ó. Olha o movimento abdominal que a gente faz, ó. Ó. Se você quiser entrar mais lá para dentro, encolhe, 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 encolhe. Você viu como a gente usa o abdômen? Muito! Se você faz o contrário, quando você solta, você solta a barriga. Solta a barriga. Até isso aqui murcha, né? Exatamente. Então, assim, a respiração certa, essa é a respiração que vai ajudar até no processo digestivo. Tá? Respirar bem ajuda no processo todo digestivo. Eu lembro de um dos treinamentos que eu fiz, que o Dr. Neil, aliás, um beijo pro Dr. Neil, ele dizia muito isso, né? Falou assim, aconteça o que acontecer, continue respirando. Então, qualquer situação, respira. Respira. Então aqui, né? ou seja, sempre diafragmático, sempre utilizando barriga. Então tá bom. Ok. Quantas mais ou menos? Umas 10 para começar? Vamos imaginar que ninguém saiba fazer essa respiração. Isso. Então, Começa assim, aqui. trazer uma consciência. Eu falo assim, põe uma mão no peito, outra na barriga. Deixa eu ver, cadê meu mic? Meu mic tá onde? Nem sei onde tá. Não vou Tá em colocar cima, muito aqui? Tá bom, então vou botar aqui. Então, assim, você vai sempre tentar mexer Essa na aqui. barriga. Isso, e não mexer o do peito. Ok, Tá? isso aqui. E cuidado pra não... Olha, aqui, eu ó. falei assim, não trazer tensão em cervical. Traz aqui. Tá certo, doutora? Abaixa só um pouquinho o peito. Isso, o ombro. Ó a aluna passando vergonha aqui, ó. Vai lá. Tá? Isso. E vai fazer devagar, na realidade. Vai tentar contar 1, 2, 3, 4, 5. Na hora de... Segura 3 tempos. 1, 2, 3. E tenta soltar se a gente foi em 5, tenta soltar em 10 ou em 8. Mas sempre a expiração tem que ser maior do que a inspiração. O segredo está então na expiração. Na expiração. E não na inspiração. E não na inspiração. Não é o quanto você enche, mas o quanto Na você realidade, esvazia. Também. Tá. Porque a quantidade que você coloca lá de ar, você vai depois com o controle do diafragma, você vai soltar. Muito Se você tem bem. uma capacidade pequena, você vai ter uma capacidade pequena de controle e também de soltura. Tá? Então quanto aí, né? mais você tiver, você consegue trabalhar em controle do diafragma para você colocar a tua voz. E aí a história da voz, porque se você pega maior volume de ar, você vai ter maior tempo de uso com aquele ar que você pegou, além do controle diafragmático. Então você não vai precisar pegar toda hora para falar, que é onde a gente vê o povo todo esbaforido. Isso. Ok. E aí depois? Fizemos esse processo. Você fez esse trabalho respiratório. Tá. Um dos exercícios que eu acho que é gostoso fazer, né? É fazer o quê? É a língua, a vibração da língua. Que é a coisa da criança também, que a gente fala assim, né? E aí, conjuntamente com a respiração. Então, puxou o ar pelo nariz. Isso, e vai, olha. E vai esvaziando. Vai. E aí, com isso, você está trabalhando a língua, está trabalhando a vibração, né? Trabalhando com toda a musculatura aqui, para ajudar
favorece para você falar. Uau! Né? Aprender tudo. Além bem. de... E um grande relaxamento também, tá? Então, acho que é um exercício muito gostoso de fazer. Além da vibração do lábio também, só que o do lábio muita gente não consegue fazer o... Por que algumas pessoas não conseguem fazer esse? Porque tem um lábio frouxo. É mesmo? Uhum. Então as pessoas que não conseguem fazer... geralmente tem essa musculatura enfraquecida? Enfraquecida. Olha, é a tal da boca murcha? Aquela assim, desculpa, brincadeira. Mas de certa forma, sim. Que é o que eu falo assim, muita gente fecha a boca de uma maneira incorreta. Né? Acaba não usando o lábio, os músculos do lábio de uma maneira correta. Acaba usando os músculos, que eu falo, o mento, mais o que a gente chama de fibras marginais. Então faz esse movimento e fica com aquele biquinho. Muito eu, né? Antes, né? Tudo bem, né? Tô revelando, né? Era muito assim, agora tô mais solta aqui, né? Graças à doutora Lúcia. E trabalhando isso. Então, quando você começa a fortalecer esse lábio, aliás, uma dica, é bom porque aí não dá os códigos de barra. Mulheres, atenção, quer não ter código de barras no lábio, trabalhe bastante essa musculatura labial. E sempre no chuveiro ajuda mais? Por conta da umidade? É por conta da umidade. Não tem muito a ver? Tem muito a ver. Então eu falo Isso assim, ajuda. O trabalho respiratório, que eu falo, veja as narinas, veja se ambas as narinas estão funcionando. Então aproveita aquele vapor do chuveiro para abrir essa respiração. Expande esse fluxo aéreo e auxilia até na capacidade pulmonar. Ele aumenta, eles não falam que é desse jeito, mas enfim, de um jeito vulgar falando, tá? Assim, entra mais. Expande muito mais, entra. O fluxo é muito gostoso. E aí, eu gostaria de saber sobre as questões da aromaterapia. A aromaterapia e essa coisa dos cheiros, elas podem ajudar na potencialidade da voz? Eu digo assim, que não necessariamente na potencialidade da voz, né? Mas assim, ela pode ajudar, e eu uso muito com determinados pacientes. Então assim, quando eu vejo que o paciente está um pouquinho mais inflamado, então eu entro com as aromaterapias. Né? Alguma questão respiratória, então para os palestrantes, por exemplo, que aquilo que eu comentei, quando ficam muito tempo em ar-condicionado, acaba dando uma inflamadinha, então eu trago alguns aromas para ajudar nessa expansão, abrir para ele, sim, quando abre ele se sente melhor e vai melhorar, com certeza vai ter uma qualidade melhor de voz. Né? Mas, assim, é o que eu falo, assim, é um algo a mais que eu estou trazendo hoje dentro do meu trabalho. Né? E você sabe que recentemente, até por conta do Covid, né? Porque o que aconteceu muito durante o Covid é que as pessoas perderam o olfato. E existe uma informação, e aí eu gostaria que a doutora Lúcia falasse disso também, que as pessoas que não sentem cheiro tendem a perder a felicidade, ou seja, perder a vontade de viver. E eu achei isso tão interessante porque tem conotação neurológica, ou seja, como é que acontece essa influência? Se é que isso, né? Ou seja, então, quem não sente cheiro tende a não ser feliz. Olha, se eu for pensar que o cheiro faz parte do prazer, né? Isso é verdade. Então, é assim, você tirou um prazer da pessoa. E o olfato está muito ligado com quem? Com o paladar. Então, não é à toa que quando a gente fica gripada, a gente não consegue sentir o sabor da comida também. E, consequentemente, não tem fome. Exatamente. Tá? Então, eles estão... Aí, se você for ver, são dois fatores que ajudam o quê? A diminuição do prazer. Então, eu acho que assim, como fazer para trazer novos prazeres para essas pessoas? Entendeu? Então, assim, se teve algum fator funcional que tirou esse quadro, então vamos trabalhar, de repente, potencializar outros, né? Outros prazeres para aquela pessoa. Que não seja através do olfato. Através do olfato. O tato, a audição, a própria visão, ou seja, trazer outros fatores, né? Ou até disponibilizar, porque assim, eu fiquei sabendo realmente dessa questão da própria Covid, que
realmente muitas pessoas perderam esse prazer do alimento. Eu falei assim, eu não consigo sentir, eu tenho pacientes dentro do consultório, mas que assim, por outro lado, trazer esse respiratório também, até nessa questão respiratória. Mesmo que ela não sinta o cheiro, a expansão vai ajudar nas potencialidades. Né? Que interessante. Acredito eu que assim, até porque, falando em respiração de novo, quando a gente tem uma respiração curta, a gente acessa o sistema nervoso que é excitatório ansiolítico. Se a gente tem uma respiração mais profunda, a gente vai acessar o outro sistema, que é o quê? O relaxante. Então, trabalhando, acredito eu, que é mais a respiração nessa profundidade, ela vai trazer o quê? Maior relaxamento, maior conforto. E ela pode acessar outros canais que até então ela não tinha percebido. Olha quanta coisa maravilhosa só com a nossa voz. E que é interessante para você cuidar dela, para você entender, principalmente se você trabalha com a voz, se você sabe da importância dela para você, seja você de vendas, seja você um palestrante, um treinador, músico, ou seja, pessoas que trabalham aí que precisam se comunicar umas com as outras, precisam vender ideias. Então, cuide de sua voz, cuide do seu patrimônio. Isso mesmo. Alguma coisa que veio ali para você, porque de fato ela causa uma diferença muito grande, né? Ela tem uma influência muito grande. Sim. E aí agora, doutora, para a gente já ir para os nossos finalmente, eu gostaria que você deixasse ali uma mensagem bacana, um puxão de orelha ou alguma coisa que a doutora Lúcia pudesse trazer agora para todo mundo. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que eu trago para mim também, que eu trouxe para mim, é assim, se veja. Se veja. Assim, se ame. Né? Veja os seus valores. E a voz é um dos valores. Sabe? A partir do momento que você começa a se valorizar, você também consegue potencializar a sua voz dentro desse valor. E se colocar. Que linda! E olha, pra gente terminar, deixa eu pegar meu fone aqui, né? Antes que eu derrube. E aí eu queria já trazer aqui um presente. Um presente, vem aqui agora você, segura o seu também lá, opa, isso, segura o seu. Aqui, ó, essa aqui é a nossa sacola maravilhosa, faz o maior sucesso da Zelle Eco Bags e que você vai ganhar uma sacola caixa, pra você colocar tudo dentro da caixa. Uau! É pra você! Amém. Muito obrigada! Nossa, eu que agradeço de coração. E olha, até o nosso próximo Dentro da Caixa. Acompanhe a gente aqui. Até!